As memórias de uma testemunha viva. Seu Antônio se mudou com a família para o Iraque nos anos 80. Ele relembra a época do caos em meio à guerra que se instalava no país. Apesar de todas as dificuldades causadas pela guerra, o Iraque mantinha boas relações com muitos países do mundo, como era o caso do Brasil. Antônio Braga, antigo funcionário da construtora brasileira Mendes Júnior, viveu no Iraque durante os anos de 1980 e compartilha conosco um pouco de suas memórias. O Iraque nós fomos, a minha empresa, né, fazia uma obra lá do desvio do rio Eufrates e um canal de irrigação que ia desde, na parte nossa, era desde Nasiriyah, no sul do Iraque, até Bássara, lá perto da guerra do Saddam com o Irã, lá. Então, nós tínhamos, inclusive, uma ponte que a gente também construía lá, e eu fazia, como eu era técnico na área de manutenção preventiva, eu acompanhava os equipamentos em trabalho desde Nasiriyah até lá. Eu fui para o Iraque em agosto de 86 com toda a família, certo? Só em 87 que eles tiveram, no final de 87, que a guerra Irã-Iraque agravou um pouquinho, aí eles tiveram que voltar. Mas estavam todos satisfeitos lá, tinha o Colégio Pitágora lá, muito bom, todo mundo estudando, todo mundo feliz. Certo? Embora a gente tinha, quando eu ia mais para o lado do Irã, mais para a fronteira, lá para o Saudi Arábia, lá eu tinha problema. De vez em quando você não podia chegar porque caía alguns mísseis perto de um aeroporto internacional lá em Basra mesmo. Uma vez eu tive problema. Mas a gente escutava aqueles barulhos de bomba lá, a gente falava assim, pedreira do Saddam. Senhor Antônio também lembra dos clássicos carros Passat, produzidos no Brasil e muito populares por todo o Iraque. O relacionamento é bom, o Brasil comprava petróleo deles e vendia muitas coisas, carros, por exemplo. Aqueles caras que iam para a guerra, que conseguiam sair vivo, ficar numa batalha lá, certo? Aqueles que morriam ganhavam um Passat quando estava só a guerra Irã-Iraque. Então você via um monte de Passat no Brasil, mas é muito mesmo, rodando no Iraque. A guerra foi muito custosa do ponto de vista humano e financeiro, produzindo efeitos econômicos muito negativos também no Brasil naquela época. Ela foi muito custosa, ela foi bastante destrutiva e perturbou muito não só a vida do Iraque, do Irã, mas também teve um efeito colateral bastante grave que veio, inclusive, respingar aqui no nosso país, né? Veio respingar aqui no Brasil, por quê? Porque o Irã, Iraque eram, como continuam sendo até os dias de hoje, grandes produtores de petróleo, e se eles estão em guerra, uma lógica ocorre, eles não vão prospectar petróleo, eles vão produzir óleo. E a retirada do petróleo deles do mercado internacional, para nós, teve um efeito de uma bomba atômica. Nós ficamos tão temerosos lá que a gente já estava preparando, tinha no desvio lá do rio Eufrates, nós já estávamos até preparando, pegamos alguns geradores, algumas coisas e levamos para lá, já prevendo que a coisa ia piorar e que a gente tinha que se esconder. E vendo aqueles mísseis que passavam num vitrô, era complicado. Mas deu medo. E também vi muita miséria, né?
As consequências de uma guerra cara envolveram mais um conflito armado, a conhecida Guerra do Golfo em 1990, onde pela primeira vez os Estados Unidos entrariam em confronto direto com Saddam Hussein. Em 1988 temos o final da guerra Irã-Iraque, terminando em um impasse e com muita dívida para Saddam Hussein, que tinha emprestado não só dos países ocidentais nessa aliança formada contra o Irã, mas também dos países do Golfo. Um dos países mais ricos que ajudou nesse empréstimo foi o Kuwait, que em outrora na história também já tinha feito parte do Iraque. Nesse sentido, Saddam Hussein vai ao Kuwait e tenta convencer o emir do país a perdoar a dívida de bilhões de dólares, cerca de 14 bilhões de dólares, além de diminuir a produção do petróleo, porque segundo Saddam Hussein, naquele momento, essa produção em alta estava mantendo o preço do petróleo no mercado mundial muito baixo, o que era interpretado pelos iraquianos como uma provocação. A Guerra do Golfo marcou o início de uma extensa crise política para Saddam Hussein e mudanças no cenário geopolítico no Oriente Médio. A economia iraquiana, isso levou também a interesses de expansão territorial, certo? No caso do Iraque, e também uma tentativa de sair desse imbróglio até de dívida externa também, que cresceu exponencialmente durante o período da guerra e também no período pós-guerra, né? Isso vai levar, então, a uma tentativa de maior influência por parte do regime iraquiano no Oriente Médio como um todo, no caso, aqui especificamente falando, na Península Arábica, e isso vai levar, então, a uma reação da comunidade internacional. E um outro ponto importante que precisa ser salientado: essa guerra ela vai ser importante também para sedimentar os Estados Unidos como a superpotência, praticamente a única superpotência da vez, né? Lembrando que o ano é 90-91, já a gente tem o final da Guerra Fria. A União Soviética, ainda que existente nesse momento, né? Ainda não é em dezembro de 91, no qual ela vai se dissolver, praticamente não esboça nenhuma reação importante à intervenção norte-americana. E isso vai levar, então, a uma preponderância dos Estados Unidos em relação não apenas ao Oriente Médio, mas na política internacional. E lembrando também, depois da Guerra do Vietnã, vai ser a primeira guerra que os norte-americanos eles vão vencer efetivamente e vão vencer também contra uma potência regional, o que vai dar uma credibilidade muito grande, não apenas à política norte-americana, mas também à capacidade bélica dos Estados Unidos de manter a sua hegemonia global. O professor Alexandre Raj avalia como foi a vitória da coalizão americana após a Guerra do Golfo. O Saddam Hussein continuou no poder. Ele continuou não só no poder, mas exercendo poder. Né? Ele continuou autônomo no poder do Iraque. E aí, claro, o debate às vezes ele vai um pouco longo, porque tem gente que vai dizer, mas será que era interesse dos Estados Unidos desalojarem o Saddam Hussein? Porque, de uma certa forma, bem ou mal, ele mantinha a estabilidade no país que, historicamente, tende a ser caótico, porque se você não tem um poder forte, centralizador, o país ele é esgotado por lutas tribais, né? Vamos usar esse termo. Para o senhor Antônio, o momento de grande tensão na saída do Iraque em 1991 ficará para sempre em sua memória. Saí do Iraque também eu tive medo, já em 91, porque o nosso voo para decolar, chamaram para decolagem, certo? E quando nós estávamos já uns 40 minutos no alvo, eu falei, bom, nós estamos chegando em Amman. Esse avião voltou para o aeroporto de Bagdá. E lá a gente olhava assim, não tinha mais nenhum aparelho de
telefone, nem nada. E nós não tínhamos celular. Aí, e o Geraldo começou, que ele é mais medroso que eu um pouquinho, né? Começou a sentir uma calma. Aí depois chamaram para... Eles falaram que foi um problema técnico na aeronave. Aí chamaram de volta. Quando chegamos em Amman, que o rapaz da Embaixada do Brasil foi nos levar para o hotel. Aí fui ali, aí fui tomar um copo de vinho.